Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa live. Bora que hoje a chapa vai esquentar, hein? Hoje o cara é fera demais, hein? Bora convidar, bora compartilhar, porque a live de hoje vai ser poderosa. Sejam bem-vindos, Josi, Bel. Sejam bem-vindos, galera. Bora compartilhar que hoje a live, hoje o cara é top, hein? Bora convidar a galera para entrar. Bora compartilhar. Bora compartilhar que hoje a live vai ser poderosa. Convida geral. Queridos, hoje vai ser bênção demais. Compartilha com os teus amigos para receber. Tô aqui também compartilhando a live. Bora. Nosso convidado de hoje já deve estar entrando, já está por aqui. O pastor já está entrando aqui, deixa eu ver. Boa. Pastor, o senhor já está aqui. Pastor, manda um convite para participar que eu te aceito. Não consegui aqui te chamar. Bora. Bora que o homem tá chegando. Oi, boa noite. Boa noite, pastor. Tudo bom? Paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, seja bem-vindo. Obrigado. Muita expectativa para esse momento. Galera, compartilha aí o máximo que você puder, porque pastor vai, né, um homem de Deus, e hoje quer dizer para você que hoje a chapa vai esquentar, né, pastor? Hoje a conversa é pra gente grande. Hoje não tem Nutella aqui não, né? Pastor, É seja verdade. muito bem-vindo. Obrigado por Alegria. aceitar um convite de estar junto. Tenho certeza que a gente começou em uma série de lives falando sobre o reino de Deus, né? A gente sabe da importância do povo de Deus, né? De estar junto, e eu tenho certeza que essa live de hoje vai ser poderosa. Tenho certeza que Deus tem preparado grandes coisas. E para a gente começar, pastor, fala um pouquinho sobre você. Quem é o pastor Wagner? Bom, meu nome é Wagner Souza. Eu nasci em Itajaí, Santa Catarina, né? Cidade pesqueira e portuária. Hoje eu tenho 47 anos, me converti com 22 anos, aos 22 anos de idade, né? Me converti, entreguei minha vida a Cristo. E em Itajaí, no começo do meu ministério, né? Sempre no começo é tudo muito confuso, né? Quando a gente vê pessoas falando e profecias. Eu acredito que tudo o que acontece na nossa vida, né? A maior parte dos acontecimentos é profetizado, né? Porque Deus fala, Ele sempre diz que nunca fará coisa alguma sem primeiro comunicar através de seus profetas, né? E sempre no início da minha conversão, sempre as pessoas profetizavam a respeito de Deus me levar para uma terra distante. E eu não imaginava que fosse o Rio Grande do Sul, né? Então, naquela época, o nome do ministério era Missões Divina. Era o mesmo ministério que o pastor Luiz já era pastor. O pastor Luiz Hermínio já era pastor nessa igreja. Ele se converteu 2 anos antes de mim. Mas eu conhecia ele né, do mundo. A gente se conhecia no tempo que não tinha Jesus também, né? Nas noites aí. Enfim, ele se converteu antes
Depois, 2 anos depois, eu me converti nessa igreja que ele já era pastor, que era Missões Divino. E esse pastor, que era pastor do pastor Luiz, o pastor Gerson, me trouxe em 2001 para Caxias do Sul, para a gente fazer missões aqui. E ele me trouxe e foi para Portugal, né? Queria me levar para Portugal também. E eu acabei ficando aqui. E eu achava que Deus me amava, mas Deus ama os gaúchos. Porque o Senhor me plantou aqui, né? Eu vim para cá como uma semente, conheci minha esposa aqui, nós casamos. Como não tinha o Ministério Missões Divina aqui, nós congregamos na Igreja Assembleia de Deus Madureira por um tempo. Depois nós retornamos para Santa Catarina, né? E daí o pastor Luiz já tinha fundado o Mevan, o Ministério Mevan. E aí eu já fui para lá, reencontrei meus amigos lá, né? Do início da minha conversão, a Maquele Gesser, que era filha desse pastor que me trouxe. O irmão do pastor Luiz, o Ulisses, né? O irmão do pastor Luiz Hermínio, que é o Ulisses, que faz um trabalho lindo, fazia um trabalho lindo naquela época no SS Vida. E o meu ministério sempre foi assim, bem punk, né? Bem lidar com meninos com dependência química, sempre com situações de moradores de rua, né? E eu descobri meu chamado ali. Então, em Flores da Cunha, aí nós fomos para Itajaí novamente, e aí começamos a congregar no Mevan lá. E estava tudo muito bom lá, até 2014. E então, em 2014, o Senhor deu uma palavra que eu tinha que voltar para cá, para Flores da Cunha, para Caxias do Sul, que não tinha terminado a obra que ele tinha começado aqui. E contra a minha vontade, né? Eu vim mais ou menos empurrado por Deus para cá de volta, né? Então, sim, mas debaixo de uma palavra, em obediência a Deus, nós viemos, começamos aí com o trabalho, ajudando o centro de recuperação, ajudando os pastores, ajudando os meninos em situação de rua. E ali foi nascendo uma igreja, né? A gente começou uma reuniãozinha num porãozinho com as mães dos meninos que eram do centro de recuperação. Eles iam para lá e as mães também, a gente dava uma assistência para elas. E um irmão do bairro onde eu moro, em Flores da Cunha, ele tinha umas casas de aluguel e ele acabou ofertando uma sala para nós de graça durante um tempo. Ele disse: olha, pastor Wagner, agora começa uma igreja ali e tal. E eu, na verdade, não queria começar como igreja, né? A gente já estava trabalhando. Eu acho que o reino de Deus vai além de 4 paredes, né? Eu sempre entendo que o reino de Deus não cabe numa igreja. O reino de Deus está dentro de nós, né? Então, a igreja é o corpo de Cristo, né? Mas o reino de Deus está dentro de nós. Então, eu acredito que a obra de Deus, a gente não faz, a gente só caminha por ela. A gente só diz sim para o Senhor e Ele provê tudo. Então, esse irmão, ele disse: pastor, vai, começa ali, bota uma igreja, essas casas de aluguel para me dar prejuízo, eu não consigo, os caras só dão calote e tal, e tal. Eu disse: não, mas eu não tenho cadeira, não tenho nada. Não, mas Deus é contigo. E eu via Deus, assim, sabe, me empurrando para aquilo. Eu sempre fui muito sensível aos sinais e à voz de Deus. Uma coisa que eu sempre procuro entender, né? Eu não arrombo porta, mas acho que Deus abre, eu jamais vou deixar de entrar, né? Não vou nunca jamais arrombar portas, mas quando eu vejo Deus apontando para algo, então a gente tem que dizer sim. A gente começou um trabalho ali, muito simples, uma caixinha de som, eu e minha esposa, a mãe dos meninos que estava no processo de recuperação, e acho que não deu um ano, deu uns 9 meses, já não cabia mais pessoas ali. A gente, depois de um ano e pouquinho, a gente foi para um salão maior, de 400 metros, mas sem placa, sem registrar ministério, nada assim. A gente estava reunindo uma igreja, organismo vivo, pessoas, né? Não em busca de uma placa, nem nada disso, mas respeitando aquilo que Deus tinha colocado na nossa vida. Então, a gente foi para um salão de 400 metros ali. Depois deu mais 2 anos e pouquinho e já não cabia mais gente. Então, aí, nesse tempo, a gente já estava com a placa Mevan, meu pastor, o Luiz Hermínio, já tinha, né? Eu tinha falado para ele do que Deus estava fazendo aqui. O pastor Ulisses, que era o irmão dele, veio aqui no início também, nos trazendo aí diretivas, né?
E nós estamos trabalhando e hoje a gente está em Caxias. Quando iniciou a pandemia, nós entramos em Caxias, pegamos aquele salão lá da Giacomo Zatti, lá de 1.000 metros quadrados. E você imagina você pegar um salão de 1.000 metros quadrados com um aluguel que não é barato e de repente fecha tudo. Né? Fecha tudo, um lugar que cabe 1.000 pessoas, você fazer tudo para 30, para 15. Mas quando a obra é de Deus, o reino, Deus sustenta o reino, não a religião, né? Então, o Senhor não deixou faltar nada e nós estamos aí servindo a cidade de Caxias também, servindo o Rio Grande do Sul e mais ou menos resumindo a história, esse é o pastor Wagner, né? O cara que está sempre envolvido, sempre na rua, sempre trabalhando em favor do próximo e eu creio que não existe um pastoreio à distância, né? Eu acho que o pastoreio ele tem que ser direto, você tem que estar onde Deus quer. Houve um tempo também que eu dei uma freada nas agendas de pregar em igrejas, porque o Senhor me pediu, né? Porque o nosso tempo é muito precioso. Eu quero estar na agenda de Deus, não na agenda dos homens. Cara, e às vezes a agenda de Deus é lá na rua. Às vezes a agenda de Deus é me acordar 3 horas da madrugada para levar alguém no centro de recuperação. Uma mãe com o menino ali, né, que já tinha roubado até os pais, já tinha... Então, assim, Deus precisa de pessoas que estejam disponíveis. Não pessoas perfeitas, mas as que estejam disponíveis. Eu acredito nisso. Glória a Deus, com o coração, né, pastor? Que frase poderosa, né? Deus sustenta o reino e não a religião. Forte, É hein, isso aí. gente? Glória a Deus. Pastor, e dentro dessa sua caminhada, qual foi a maior experiência, assim? Eu sei que tem muitas, né? Eu sei que a gente, como cristão, a cada dia a gente tem uma experiência nova. Mas uma experiência, assim, com Deus que o senhor possa compartilhar com a gente, que marcou muito seu coração. A experiência com Deus que eu tive foi quando foi a minha conversão. Essa foi a mais forte. Essa foi que eu era um cara que vivia... fui usuário de drogas também, né? E vivi uma vida, assim, muito desregrada, em busca de algo forte, porque eu acho que o homem sempre está em busca de algo forte. O homem ele tem esse instinto, né, de querer experimentar o que é mais forte. Bom, vou contar um pouco da minha história, da minha infância. Eu, com 6 anos de idade, meu pai fumava maconha na minha frente. A gente ia passear na praia, meu pai foi um paizão. Mas ele era viciado, ele era um cara viciado em drogas. Então, assim, para mim, fumar maconha e tomar café era a mesma coisa, porque eu cresci nesse ambiente. Então, eu fui crescendo e, sabe, quando você cresce num ambiente de pecado, num ambiente contaminado pelo pecado, onde o pecado domina, né? Aí você acha que tudo é normal. E só que você vai em busca de coisas mais fáceis. Começa a fumar maconha, começa a fumar cigarro, vai para maconha, da maconha vai para cocaína, depois vai para... E assim vai. Você tá um abismo chama outro abismo, a Bíblia diz, né? E chegou um tempo da minha vida que eu não encontrava mais satisfação em nada. Eu fui um cara assim que ao olhar do mundo, eu curti todas que o mundo poderia me oferecer, tipo assim. Mas não encontrei satisfação em nada. E dentro de mim havia aquele vazio que existe no coração de todo mundo que não conhece. Ao Senhor, que só cabe Deus. Existe um lugar do seu coração que só cabe Deus, que nada mais vai preencher. E aí eu estava já numa situação bem complicada, de segunda a segunda, num abismo sem fim, né? Conheci uma menina desviada, né? Numa noite, eu saí, numa festa, e conheci ela e ela começou a falar de Jesus para mim. Falou, vai, você é um cara legal, você precisa de Jesus. Eu disse, que Jesus? Nós estamos aqui usando drogas, está falando de Deus, você não tem respeito com Deus. Eu falava para ela. Mas ela plantou uma sementinha no meu coração, né? A gente ia ficar, porque no mundo a pessoa fica, depois, né, não fica mais, vai ficando, e Jesus volta, ela fica também, né? Então, eu já fazia uns 15 dias que eu não via ela mais, me deu uma depressão muito profunda, e eu tinha uma pistola 380. Eu andava sempre armado, né? Naquele tempo eu mexia com tráfico de armas, com venda de armas pesadas e tráfico. E nesse dia que eu estava com uma depressão muito profunda, eu me tranquei no quarto, na casa da minha mãe. E naquele dia eu decidi tirar minha vida, né? E foi algo muito forte, porque eu não acreditava em Deus, assim, não acreditava na onipresença de Deus, né?
Ele estava em todo lugar. Então, naquele dia, eu entrei no quarto, botei o sol na cabeça. E já fazia uns 15 ou 20 dias que eu não falava mais com aquela menina. E na hora que eu botei o revólver na cabeça, o telefone tocou. E aí eu fiquei com o revólver e com o telefone, assim. Falei, atendo, não atendo, atendo, não... Era ela. Daí eu atendi o telefone e eu falei, o que que tu quer? Ela falou assim, tá tudo bem contigo? Eu falei, por quê? Ela falou, porque eu senti uma angústia muito grande no meu coração e Deus mandou eu te ligar agora. Então, naquele momento, eu vi que Deus estava me vendo ali. Eu realmente vi que tinha alguém maior do que eu que estava me vendo naquele lugar. E ela disse, vamos para a igreja. E era num sábado à noite. Eu disse, igreja? Aí eu falei para ela assim, tá bom, eu vou na igreja contigo. Mas é assim, se não for mais forte do que tudo que eu já experimentei, tu não me convida mais, que eu não gosto de crente. Crente grita. Crente faz barulho, eles acham que Deus é surdo. E fui reclamando. E foi tão interessante que quando eu fui buscar ela em casa, ela estava vestida tava com um vestido muito bonito, muito elegante. Uma mulher, ela pode ser bonita sem ser vulgar, né? E eu conheci ela no mundo com uma roupa totalmente, né? Só Jesus na causa. Mas aquele dia, quando eu fui buscar ela em casa para ir na igreja, ela estava com uma roupa muito elegante e comecei a rir. Eu olhei para ela e falei, nossa, como você tá bonita. E ela começou a rir, tá rindo de mim, tá debochando, eu não vou mais. Eu falei, tu vai. O que tu fez, eu vim até aqui agora. E nós estamos brigando até na igreja. Mano, quando eu cheguei na igreja, ela dobrou o joelho, foi orar. E eu fiquei ali, olhando, e falei, o que eu tenho que fazer? Tem que me ajoelhar também. Ela disse, não, fica aí e tal. Quando começou o louvor, eu comecei a sentir um fogo em volta de mim. Um fogo me queimando, um fogo queimando meu coração. E foi demais, mano. Aí eu começou a queimar, o louvor começou, por isso que o louvor é uma arma poderosa. Eu acredito que a adoração ela é muito mais poderosa do que a oração. A adoração. Por quê? Porque quando você ora, você pede. Mas quando você adora, você dá. E Jesus disse que a melhor coisa é dar do que receber. Então, na hora que começou o louvor, eu senti um calor muito forte. O Espírito Santo me pegando e eu olhei para o lado para ver se ela falava comigo, ela estava de olho fechado. Eu olhei para o outro lado, queria perguntar para alguém o que era aquilo. Pensei, vou fechar os olhos também, quem sabe passa esse negócio. Fechei os meus olhos e eu senti um ser flamejante na minha frente. Eu não sei se foi Jesus ou se foi um anjo, mas eu senti um ser. Eu senti um ser flamejante na minha frente, eu fiquei com medo de abrir os olhos. E eu senti que uma mão passou dentro de mim assim, ó. Uma mão pegando fogo passou dentro de mim. Cara, eu era um cara que falava muito palavrão, porque a boca fala daquilo que o coração tá cheio, né? E naquele momento meu coração ficou puro como de uma criança. Se eu quisesse falar um palavrão, eu não conseguia. Sabe aquela passagem de Isaías 6? Foi essa experiência, exatamente. Eu creio que um anjo tocou nos meus lábios com uma brasa viva do altar. Naquele momento eu comecei a chorar. Falei, cara, não posso chorar, homem, não chore, eu sou homem. E quando eu vi, já estava lá na frente, entreguei minha vida para Jesus. E foi uma experiência. E esse fogo continua aceso dentro de mim. Eu estou falando com você aqui, e eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu estou falando isso aqui para você, e isso tá me contagiando de novo. Então, assim, o mesmo fogo, a mesma presença, a mesma unção, ela continua viva dentro de mim. A minha oração é essa, irmã. É que se um dia, porventura, for para eu não sentir mais isso, eu prefiro que Deus me mate antes. Se um dia for para que eu cair em pecado ou envergonhar o nome de Jesus, eu prefiro que Ele me mate antes, porque eu não vou suportar viver sem essa presença gloriosa do Espírito Santo. Eu amo, Ele é meu amigo inseparável. Essa foi a maior experiência da minha vida e eu sinto que toda vez que eu oro, toda vez que eu estou ministrando, eu não tenho, jamais eu vou querer tomar a glória de Deus para mim, não. A glória é do Senhor, mas a alegria é nossa. Mas eu sinto que toda vez que eu estou ministrando, eu sinto as palavras saem de mim, elas incendeiam o coração das pessoas, né? Porque o fogo o fogo quando queima você, ele incendeia, você também se torna um incendiador de ambientes, né? Então, um homem que teve. Eu acredito assim, ó, que um homem que é nascido do Espírito, ele não tem mais prazer no pecado, irmão. A Bíblia diz em Salmo capítulo 1, versículo 2, que antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Então, ter na sua vida.
E eu vou dizer para você que o homem mais rico dessa geração não é aquele que tem o bolso cheio de dinheiro, mas aquele que tem o coração incendiado pelo Espírito Santo de Deus. É um homem que tem a presença do Espírito Santo. Eu vou dizer para você que muitas pessoas cheias de dinheiro vão entrar pelas portas da igreja dizendo: eu preciso daquilo que você, dessa alegria que vocês têm. Porque a alegria ela não é um sentimento, a alegria é um fruto do Espírito. Aleluia. A alegria que vem de Deus, o fruto do Espírito, então não depende de nada de fora. É algo que você tem aqui dentro. É a alegria da salvação. Quando Davi diz: torna-me a dar a alegria da tua salvação. Ah, meu Deus, quando você entende que você é em Deus, você não quer ser ninguém parecido com mais ninguém além de você mesmo, porque é na sua identidade que Deus vai te abençoar. Aleluia. Forte demais. Pastor, sabe que uma das coisas que mexe muito comigo, porque eu entendo no meu coração que quando uma pessoa ela tem uma experiência verdadeira com Deus, ela não consegue jamais sair da presença de Deus. Porque essa presença, ela te renova, né? Como o senhor falou, eu tô Verdade. aqui falando e eu tô sentindo. E é algo poderoso, é sobrenatural. É Porque poderoso. a cada experiência que a gente tem, a gente vive uma experiência nova. E Deus é poderoso, não tem explicação, né? É algo grande demais. Pastor, e diante... Nossa, né? Que testemunho, que a gente fica impactado. Eu acho que quem está assistindo está impactado, porque eu estou aqui impactada só ouvindo Glória a e Deus, irmão. recebendo tudo isso. Pastor, como que o senhor define o reino de Deus? O reino de Deus é como definir o reino de Deus. O reino de Deus é a cultura do céu sendo implantada na terra. É você entender que você é uma extensão do céu aqui na terra. É como Daniel em Babilônia. Daniel estava na Babilônia e ele não comeu os manjares do rei. Por quê? Porque a cultura dele não era daquela terra. Né? E ele não se contaminou com os manjares que aquela terra oferecia. Se você olhar, toda vez que Deus precisa mudar uma pessoa, ele muda a pessoa de ambiente, muda o seu paladar. Ó, observa, Deus tirou o povo do Egito, certo? Tirou o povo do Egito. E depois que Deus tira o povo do Egito, ele muda o paladar deles. Olha como Deus tem um senso de humor tremendo. Olha o senso de humor de Deus. Lá no Egito, quando o povo saiu do Egito, eles saíram pobres ou saíram ricos? Saíram ricos, porque eles saíram com o bolso cheio de ouro. Deus ordenou que Faraó desse todo o ouro para o seu povo, para eles não saírem de mãos vazias. Aí você imagina aquela multidão de pessoas que eram escravas, e num dia Deus mudou a sorte deles. Vocês vão sair de uma condição de escravidão, aleluia, e vão para um lugar de governo. Eu vou encher o bolso de vocês de dinheiro. Por que Deus faz isso? Parece que Deus tem um senso de humor. Deus gosta de fazer umas pegadinhas com as pessoas. Então ele enche o bolso. Tu imagina, irmã, Regina Milka, as mulheres lá lá no Egito querendo comprar bolsa e não poder comprar bolsa. Porque elas eram escravas. Agora Deus enche o bolso delas de dinheiro e a primeira coisa que elas querem encontrar no trajeto é um shopping. A primeira coisa que os homens querem encontrar é uma churrascaria. Só que no deserto não tem shopping. No deserto não tem churrascaria. E sabe por que Deus enche o teu bolso de dinheiro e te leva para o deserto? Para mostrar que no deserto, o que sustenta você não é o que está nas suas mãos, mas é o que você carrega no seu coração. Jesus disse: onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Aleluia! Nem sempre estar com as mãos cheias de dinheiro é sinônimo de alguém que está sendo cuidado por Deus. Aleluia! Deus, ele faz uma inversão de valores. Ele está dizendo assim: eu vou encher o bolso de vocês de dinheiro, mas lá vocês não vão comer o que vocês querem, lá vocês vão comer o que eu quero. E por que Deus muda o paladar? Porque você já ouviu o médico dizer que nós somos aquilo que nós comemos? Já ouviu falar? Sim. Porque quando Deus muda o teu paladar, ele muda você. Agora presta atenção, João Batista, ele era filho de Zacarias. Ele era o sucessor do último sacerdote do templo.
Ele deveria ser o próximo sacerdote. Só que a igreja estava corrompida. Quem pagava o salário dos sacerdotes era Roma. Não era mais o dízimo dos irmãos que pagava o sacerdote. Por quê? Porque Roma estava dizendo o seguinte, Roma pagava o salário dos sacerdotes e dizia para eles o seguinte, ó, em vez do povo trazer os animais aqui para sacrificar, vamos nós oferecer animais para vender. Daí eles deixam o dinheiro aqui. Não precisa eles trazer os animais de casa para sacrificar. Nós vendemos, nós trocamos os animais por dinheiro, porque Roma estava interessada no dinheiro. E os sacerdotes já tinham se corrompido, já estavam sendo pagos por Roma. O templo estava corrompido. Agora, por que Deus tira João Batista do templo e manda ele para o deserto? Porque o que sustentava os sacerdotes não era mais o dízimo, não era mais a carne do sacrifício que sustentava os sacerdotes no templo. Era o dinheiro que Roma pagava para eles. Foi por isso que Jesus foi lá no templo e virou a mesa. Aleluia. Foi por isso que Jesus lá, porque fizeram da casa de Deus uma casa de comércio. Quando um pastor faz numa igreja uma casa de comércio, o Espírito Santo se retira de lá. Aí você imagina, Deus fala para João Batista o seguinte, João Batista, João, vai para o deserto. Se no deserto não tem cadeira, no deserto não tem ar-condicionado. O povo não vai lá no deserto para me ouvir. Não tem uma igreja com som com a caixa line, não tem um telão de LED. Ah, meu Deus. Quando é Deus que manda você ir para um lugar, irmã. João, vai lá para o deserto, eu vou mudar teu paladar. Tu vai comer mel silvestre com gafanhoto. Agora, se você falar o que eu quero, se você implantar a minha cultura, a cultura do reino, eu levo o povo para ouvir você lá no meio do deserto. Então, o reino de Deus, definiu o reino de Deus. O reino de Deus é a cultura do céu. Se você olhar desde Noé ficou 100 anos pregando arrependimento. Jonas foi em Nínive e pregou arrependimento. João Batista pregou arrependimento. Jesus veio e mudou a mensagem? Não. Ele disse, ide anunciar e arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Então qual é a mensagem de Deus? Desde Noé, arrependei-vos. E hoje os pastores dizem, vem que Deus tem uma bênção para você. Isso não é evangelho, isso não é reino de Deus. Isso é comércio religioso. Aleluia, porque Deus não te chama para te dar alguma coisa, Ele te chama para você se arrepender. Porque se você se arrepender, aleluia, se você se arrepender dos seus pecados, o Espírito Santo habita dentro de você. E aonde o Espírito Santo habita, onde ele mora, não há necessidade. Deus sustenta você no meio do deserto. 5 pães e 2 peixinhos alimentam 5.000 pessoas. Quando a tua prioridade é estabelecer o governo de Deus, o reino de Deus, então, definir o reino de Deus é você trazer a cultura do céu para a terra. É você trazer a cultura do céu. E essa cultura não é uma igreja, não é uma... Deixa eu achar a palavra certa aqui. Não é uma doutrina criada por homens. É uma cultura celestial. Olha, observe que Jesus veio, a religião já existia. Os judeus já tinham um Deus. Jesus nunca falou Deus, ele sempre falou sobre o Pai. Ele não disse Deus nosso, ele disse Pai nosso. Ele diz, quem me vê, vê o Pai. Ele está dizendo, eu sou uma extensão do céu na terra. Agora, olha só, Jesus estabeleceu um nível de sacerdócio, de justiça, muito maior do que já existia. Porque a religião não estava transformando ninguém. Né? A religião não transforma ninguém. O que transforma é o Espírito Santo habitando dentro de você. Então, o que Jesus estava querendo dizer? Ele veio e disse assim, ó, ouviste o que foi dito. Né? A lei dizia isso. Amarás os que te amam e aborrecerás os que te odeiam. Eu, porém... Olha o nível, aumentou. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos. Ele está dizendo, vai além, cara. Isso aqui é fácil de fazer. Amar quem te ama é fácil. Isso aqui qualquer um faz. Até os ímpios fazem o mesmo. Você precisa ir além. Você precisa estabelecer um nível de justiça maior. Aí você vê Ananias e Safira. Entraram na fila de Barnabé. Barnabé ele era levita, ele era da tribo de Levi. E a ordem de Deus era essa. Que da tribo de Levi, aqueles que serviam o templo não poderiam ter propriedades em Israel. Mas Levi tinha. E quando ele se deparou com Jesus, ele viu que Jesus era uma extensão do céu na terra, ele precisava voltar atrás e restaurar o princípio. O que ele fez? Ele foi lá e vendeu tudo, entregou tudo aos pés dos apóstolos. E aí, você já viu Deus matar alguém por dar oferta?
Ah, mas Deus é bonzinho. Não, mas ele é justo. Aí Ananias e Safira, que venderam as propriedades, mentiram sobre o valor. Não tem a ver com dinheiro, tem a ver com honra. Olha aqui, mentiram sobre o valor e entraram na fila de quem estava dando tudo. Esses são dias em que Deus vai levantar homens com nível de justiça que se alguém entrar na fila, é perigoso. Então, eu não venho aqui para falar do que é errado, eu venho para aqui estabelecer o que é correto. Meu trabalho aqui é estabelecer um modelo segundo o padrão de Deus. Amém? Ó, você olha a história de Nimrod, sempre teve um anti-Deus, sempre teve uma pessoa querendo abraçar tudo sozinha. Observa que na geração de Abraão, tinha Nimrod. Nimrod, a vontade de Deus qual que era? Qual era o princípio de Deus? Crescer e multiplicar e encher toda a terra. Certo? O que Nimrod fez? Não vamos fazer uma torre, vamos ficar todo mundo juntinho aqui. O pastor quer abraçar tudo sozinho, Deus vai fazer. Tem confusão que é Deus que causa, irmão. Nimrod disse, não, vamos ficar tudo aqui juntinho. Mas a vontade de Deus, a ordem de Deus não era essa. Era crescer, multiplicar e encher toda a terra. Então, quando o pastor tem uma visão limitada de que o reino de Deus é a igreja dele, Deus não cabe dentro da igreja. Deus não cabe dentro do Mevan de Caxias. A menor visão de Deus é uma cidade. Amém? Quantas tribos tinham? Israel? 12? Cada uma tinha sua vibe, cada uma tinha sua identidade. Mas todas contribuíam para um propósito só, a vontade de Deus. Olha o poder que existe na unidade, Milka. Olha aqui, ó. Quando Josué assumiu o lugar de Moisés, que ele assumiu a liderança do povo, o que Deus mandou ele fazer? Através do Jordão, Josué. Josué, eu vou abrir o Jordão, tu chama um representante de cada tribo, um da Mevan, um da Assembleia, um da Sara, pega 12. Um pastor de cada igreja. Um representante, um líder de cada tribo. E faz eles levantarem um altar no meio do rio. E a Bíblia diz que o rio ficou aberto, enquanto eles estavam fazendo isso. Que rio era esse? Rio Jordão. Presta atenção. Qual era o rio? Jordão. Jordão. Presta atenção. Deus mandou pegar um representante de cada tribo. Fizeram levantar um altar dentro do rio. Eles passaram, o rio se fechou. Amém? Olha o poder que existe na unidade. A unidade tem poder de abrir um portal em um ambiente. E é isso que eu quero em Caxias do Sul. Olha aqui, ó. Aonde foi que Naamã foi curado da lepra? Aonde que Naamã foi curado da lepra? Hã? No Rio Jordão. Aonde que Eliseu recebeu a porção dobrada de Elias? No Rio Jordão. Tá pegando? Aonde que João Batista pregava arrependimento? Aonde que Jesus foi batizado? No Rio Jordão. O mesmo cenário. Quando existe unidade, Deus abre um portal. Aleluia. Quando existe unidade. Isso é uma coisa que tem muita dificuldade aqui no Rio Grande do Sul. Porque os pastores são orgulhosos, eles trabalham por uma denominação e não por um reino coletivo. Trabalham por uma placa, por um CNPJ, acham que as ovelhas são suas. A pior infelicidade de um pastor é ele tentar segurar pessoas com ele quando elas não são naquele aprisco. Porque eu como pastor, eu não me sinto dono de nenhuma ovelha. As ovelhas são de Cristo. E elas precisam ser livres, porque eu acredito que cada um contribui para o seu propósito para um tempo específico. E uma placa é muito limitado para aquilo que Deus quer fazer. Eu acredito que todas as tribos juntas, cada um respeitando a identidade da outra, não interferindo na sua doutrina, em nada, mas enxergando no coletivo, né? E aí eu falo de Brasil, vamos dizer assim. Hoje eu estou falando a nível país, nação. Se nós tivéssemos uma unidade maior do corpo de Cristo, a maior riqueza dessa terra não estaria na mão do maçom, estaria na mão dos filhos de Deus. Porque a unidade tem esse poder de tomar territórios, né? E eu acho tão interessante que quando o pastor pensa que o reino de Deus é a igreja dele. Irmão, meus queridos, você não toma um estado sozinho. Ninguém toma um estado sozinho. O diabo não trabalha sozinho. A menor legião de demônios é 6.000 demônios. A menor. E Jesus disse que se o reino de Deus, se o reino das trevas está dividido, né? Jesus falou que o reino das trevas é unido, diferente do reino de Deus. Então, quando que começa o reino?
para definir o que é reino. Reino é eu não trabalhar por uma placa, é não trabalhar por um ministério, é eu trabalhar por aquilo que Deus quer fazer na terra, no meu país, na minha nação, no meu estado, na minha cidade, começando pela minha cidade. É eu aprender a ser humilde, respeitar a identidade de cada um, mas não abrir mão dos princípios e valores que Deus estabeleceu. Glória a É isso aí, a Deus. irmã botou aqui, ó. A unidade tem o poder de tomar territórios, é isso aí. Glória a Deus. Gente, Mais vocês ou estão menos, o anotando reino de tudo Deus é isso? isso aí, é Vocês trazer estão a cultura anotando do tudo céu para a isso? terra. Estão anotando tudo isso, gente? Porque ainda bem que essa live vai ficar salva, porque, pastor, essa live é aquela live que você tem que assistir várias vezes, assim, ó, para Amém. administrar tudo isso que a gente está recebendo. Que forte, pastor. É uma Muito alegria forte. poder contribuir, irmã. Que forte, pastor. O reino de Deus não é uma religião. Você observa que aquela mulher samaritana, ela, 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 ela representava uma religião. Quando Jesus falou para ela, disse, mulher, me dá um copo de água. Eu acho engraçado, esse Deus é lindo demais. Porque quando Deus te pede é porque Ele quer te dar. Ele disse, me dá um copo d'água. Ela disse, mas você é da Assembleia, eu sou da Quadrangular, eu sou samaritano, tu és judeu. Não, eu não estou falando de religião. Mulher, você está bebendo aí água parada cria bicho. Eu sou a fonte. Você está diante de uma fonte. Ele estava dizendo o seguinte, você está procurando ser feliz nos relacionamentos, você está esperando que a felicidade na tua vida é um homem que vai trazer. Na verdade, é um homem. É um homem que ao mesmo tempo é homem, mas também ao mesmo tempo é Deus. Porque, presta atenção, ela já tinha tido 5 e o sexto que ela estava não era dela. O número 6 representa o governo do homem. Aí aparece Jesus o 7º, ele estava dizendo o seguinte, mulher, eu sou o marido perfeito, eu sou aquele que não vai te decepcionar. Aleluia! E aí você imagina que ele pediu um copo de água para ela. Que diabo de religião era essa que ela frequentava, que ensinava ela a negar um copo de água em nome de Deus? Eu não consigo negar um copo de água nem para o cachorro, num dia de calor como esse. Então, que diabo de religião era essa que não estava transformando o coração dela? Ela estava obedecendo leis e regras e o coração dela não tinha amor, não tinha compaixão. Se você for ver os maiores milagres que Jesus operou, a Bíblia diz que ele se movia de íntima compaixão. Naquele dia, escuta o que eu vou falar para você, naquele dia em que o Senhor vier com seus anjos, muitos vão dizer, Senhor, no teu nome eu expulsei demônio, eu curei os enfermos. E ele vai dizer abertamente, eu não conheço vocês. Vocês usaram o meu poder, mas vocês não manifestaram o meu amor. Porque o poder está no nome de Jesus. E tem gente que se orgulha do poder. Esse poder foi nos dado por causa do outro. Ele não foi nos dado porque nós somos bons. Ele foi nos dado porque Deus é bom. Aí você diz assim, pastor, como é que o cara vai lá naquela igreja, está tudo errado e as pessoas são curadas? Claro que são curadas, porque a Bíblia é um cheque assinado por Deus. E o cheque que Deus assina não volta, porque ele tem saldo. E quando você vai no banco, que alguém te dá um cheque, para você importa quem está no caixa? Não, o que importa é quem deu o cheque. Agora, o cheque que Deus deu não volta. Não importa se está A ou se está B lá no altar. O que importa é que se a pessoa foi lá crendo, ela vai receber. Porque Deus vela pela sua palavra. Glória a Deus. Aleluia. Agora, Deus procura pessoas perfeitas? Não. Deus é conivente com o pecado? Não. Mas ele procura pessoas... Aquilo que ele falou para aquela mulher samaritana foi algo muito forte. Ele disse, mulher, o Pai procura os verdadeiros, não são os perfeitos. Mas são os verdadeiros. Cara, se você for verdadeiro, você vai ter que confessar que você não é perfeito. Deus não está em busca de perfeição, ele está em busca de uma verdade. Ele disse, mulher, vai lá e busca o teu marido. Ela disse, eu não tenho. Sim, tu já tivesse 5 que tu tem na teu. Ela disse... sim, aí ele disse, vai lá e busca o teu marido. Ela disse, Senhor, eu já tive 5. E o que eu tenho na meu... Isso tu disseste com verdade. Aí quando ele encontra uma verdade, ele começa a falar de adoração. Pega aí, ó. Que adoração não é música. Adoração é uma verdade que Deus encontra dentro de você. Adoração não é música. Adoração é uma verdade que Deus encontra dentro de você. Se aquilo que você está cantando não está de acordo com aquilo que você está sentindo por Deus, você está mentindo para Deus com melodia. Pegou? Eita! Aleluia. Eita, glória. Então é isso. Eu acredito. Aí você vê que depois daquele momento que ele fala com ela,
São dois cenários que Jesus fala a respeito de água. Ele está em João 4, do poço de Jacó, e ele vai para o tanque de Betesda, lá onde o anjo movimentava as águas. E ele chega lá e está aquele homem lá 38 anos. 38 anos esperando o milagre. Não, ele não ficou 38 anos esperando, ele ficou 38 anos crendo. Ele foi um cara posicionado. Agora presta atenção, 38 anos ele já estava lá. Então quer dizer que quando Jesus estava na eternidade com o Pai, esse cara já estava lá. Ele estava 38 anos vendo pessoas sendo curadas e celebrando a vitória delas, celebrando a cura delas, porque tem crentes que só celebram quando ele recebe. Ele não consegue se alegrar. Porque assim, ó, chorar com os que choram é fácil. Mas quando você compra um carro novo, são poucos que se alegram com você. Porque a inveja não deixa. Eita. Pegou? Mas aquele cara ficou 38 anos celebrando a vitória dos outros. E ele não saiu do ambiente. Ele não ficou murmurando, não, ninguém me colocou, podia ter sido a minha vez. Não, ele ficou. Cada milagre que ele via gerava uma expectativa maior no coração dele. E para um homem posicionado, Deus não manda anjo, não. Ele vê pessoalmente. Quando Deus encontra um homem posicionado, Deus não manda anjo, não. Eu acredito que Jesus lá no céu disse, Pai, não deixa ninguém botar esse cara lá. Porque esse cara, eu quero honrar a fé dele, eu quero honrar, porque ele celebra a vitória dos outros, ele tem um coração igual eu, ele sabe esperar a vez dele, ele sabe permanecer na igreja, mesmo quando ele não recebe nada, ele vê os outros recebendo, ele se alegra com a vitória dos seus irmãos. Uau! E uma pessoa desse tipo, que celebra a vitória dos outros, mesmo sem ter recebido a sua, Deus não manda anjo não, ele vem pessoalmente para te abençoar. Aleluia. E aí você percebe que depois desse dia, o anjo nunca mais desceu lá. O anjo nunca mais desceu daquele tanque. Sabe por quê? Porque aquelas águas agora estão dentro de nós. Jesus falou, aqueles que creem em mim, do seu ventre fluirão rios de águas vivas. Rios de água viva fluirão do seu interior. As águas que curam estão dentro de nós. Por isso que Deus procura adorador. Porque agora, o palco dos milagres era Jerusalém. Agora, o palco dos milagres pode ser qualquer lugar na rua. Quando tem um adorador, ele começa a cantar um louvor, começa a orar por alguém, ali pode acontecer algo sobrenatural. Porque essas águas estão vivas dentro de nós. Foi como Pedro e João chegaram, eles estavam do lado de fora da igreja. E eles disseram, nós não temos ouro, nós não temos prata. Mas o que nós temos... as águas estão aqui dentro. Pegou? Forte. Isso definir o reino de Deus, é isso. Deus está procurando alguém que esteja queimando. Deus está procurando alguém que esteja transbordando da palavra. A água representa a palavra. E você vai ver que Davi era tão profético, Milka, que ele escreveu o Salmo 24, ele disse, levantai, ó portas, das vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Você é um portal. Você é um portal por onde o rei entra. Você é um portal. Levantai as portas. Aí um dia, a Bíblia diz que um dia Davi teve sede. Ele teve vontade de tomar as águas de Belém. Quem que nasceu em Belém? Quem que nasceu em Belém? Jesus. Então, eu estou com uma saudade de beber daquelas fontes, das águas de Belém. Porque profeticamente ele já sabia que em Belém nasceria a fonte das águas. Aleluia! Jesus nasceu em Belém. Davi profeticamente conseguia ver coisas. Por isso que um homem que é profético, ele consegue ver as coisas antecipadamente. Um homem que anda no Espírito, ele consegue ver. Esse foi um poder que o diabo perdeu. O diabo não tem o poder de andar no tempo. Ele não tem o poder de caminhar no tempo, mas o homem, nós temos o Espírito do Abba que habita dentro de nós. Então conosco Deus fala, como ele falou com José, através de sonhos. Ele fala através de profecias, ele fala através de visões. Aleluia, nós conseguimos enxergar o futuro. Você já teve um déjà vu? Já teve? Sabe déjà vu? Voltou. Já teve um déjà vu? Assim, tipo, eu já vivi isso. Meu Deus, eu já vivi isso. Sabe o que é isso? Isso são frações de imagens que Deus permitiu que na eternidade que você viveria aqui. São cenas da sua vida, da sua existência aqui, que Deus permitiu você ver na eternidade antes de vir aqui. Para você saber, nesse momento que você tiver um déjà vu, vai orar. Porque quando você tem um déjà vu,
Deus permite que você tenha algumas impressões daquilo que você já viveu, para que naquele momento você pare e olhe, porque você, nesses dias, provavelmente você vai ter que tomar decisões que podem comprometer o seu destino profético. São impressões que Deus deixou você ter na eternidade do que você viveria aqui na Terra. Então fica atento quando você tiver um déjà vu. Vai para o quarto orar. Olha, quando Jesus falou assim, ó, teu pai que te vê secretamente, ele não diz o teu pai que te ouve. Ou ele está dizendo assim, ó, vai para o teu quarto, fecha tua porta, teu pai que te vê. Ele não está dizendo, ele não está te ouvindo, ele está te vendo. Você vai para o quarto não para Deus te ouvir, você vai para ele te ver. Isso é forte demais, meu Deus do céu. Aleluia. Glória a Deus. Tá tão forte essa live, pastor, que chega a estar travando tudo. É muita revelação. Nem o Instagram tá suportando tudo isso. Ô, Jesus. Ô, pastor, a galera tá aqui já pedindo live parte 2, hein? Ô, meu Deus. Eita. Como é bom a Pastor. gente botar para fora aquilo que está dentro do nosso coração, Milka. A boca fala daquilo que o coração está cheio. E eu aconselho você que está nos assistindo, se encha. Coma a Bíblia, devore a Bíblia. Não a letra, não só a letra, mas não é a Bíblia de Deus, você tem que conhecer o Deus da Bíblia. A Bíblia, ela é profética, ela aponta ao fim desde o começo. Aleluia. Quando Deus falou para a mulher assim, ó, quando Deus falou para a mulher, quando ela pecou, quando Eva pecou, quem foi que trouxe a notícia ruim no jardim? Foi o homem ou foi a mulher? Foi a mulher. Tá pegando? Quem trouxe a notícia ruim que havia pecado? A mulher. Aí, quando o diabo aparece ali, Deus chama a serpente e diz assim, ó, da semente da mulher nascerá um que esmagará a tua cabeça. Mas mulher não produz semente. Quem produz semente é o homem. Sêmen, quem produz é o homem, não é a mulher. Mas aí ele estava falando, sabe de quem? De que mulher que que Deus estava falando para a serpente? Da igreja. Ele estava falando da semente da mulher, da palavra, a semente, que Jesus falou que a semente é o quê? É a palavra. Da semente da mulher nascerá um que esmagará a tua cabeça, Satanás. Então presta atenção. Quem foi que trouxe a notícia ruim no começo? Foi uma mulher, certo? Deus é um Deus remidor, não é? Você crê nisso? Que Ele é um Deus de segunda chance? Aleluia. Você crê que Ele é um Deus cheio de misericórdia? Quem foi que trouxe a notícia boa de que Jesus havia ressuscitado? Uma mulher. Aonde que tudo começou? Lá no Jardim do Éden. E a Bíblia diz lá em João que ela pensava estar falando com quem? Com um jardineiro. Pegou? A mulher trouxe a notícia ruim no jardim do Éden. Mas na ressurreição de Cristo, nenhum dos discípulos foi lá. Quem foi lá? Uma mulher. E foi ela que trouxe a notícia boa de que Jesus havia ressuscitado. Porque Deus é um Deus remidor. Ele sempre dá uma nova chance de você se redimir. Ele faz o fim desde o começo, mano. Se você ler Apocalipse 1 e 2, você vai ver um homem, uma mulher e uma árvore. Se você ler Apocalipse 21, 22, tá lá Jesus, a igreja, uma mulher e a árvore da vida também. E por que Deus não permitiu? Por que Deus tirou o homem do jardim? O reino de Deus é isso aqui, ó. Vou definir para você rapidinho. O reino de Deus é bem fácil de definir. No começo, Deus fez um ambiente e colocou o homem lá dentro. O homem foi expulso do ambiente que Deus criou. Por que o homem foi expulso do ambiente que Deus criou? Porque lá tinha a árvore da vida. O homem, depois que o pecado entrou no homem, se o homem continuasse comendo da árvore da vida, o homem ia continuar sendo eternamente mal. Pegou? Porque a árvore da vida não ia deixar o homem morrer. Ela ia restaurar as células, restaurar tudo. O homem ia continuar sendo eternamente mal. Quem que é eternamente mal? Satanás. Pegou? Então o homem ia deixar de ser a imagem de Deus e ia ser a imagem de quem? Do diabo, porque ele ia continuar sendo eternamente mal. Então se você olhar a morte por esse ponto de vista, ela não é ruim. Ela rompe um ciclo. Pegou? Agora Jesus, para deixar a balança igual, e aí o diabo, eu acredito na minha imaginação santificada, que o diabo deve ter ido lá, ó, acabei com a tua criação. O homem não é mais a tua imagem e semelhança, ele não é mais eterno. Se tu quiser fazer ele ficar eterno, ele vai ser parecido comigo. E o diabo tinha razão, realmente o homem ficou diferente de Deus,
Ele deixou de ser eterno, ele teve um coração perverso. Então, para a luta ficar equilibrada, eu acredito que Jesus falou, pai, fica tranquilo. Então, assim, já que eles não conseguem ser parecidos com a gente, eu me visto de homem e morro como homem para continuar sendo parecido com eles. Eita. Eu vou na terra como homem, morro como homem para a gente continuar sendo parecido com eles. Pegou? Forte. Só que daí, ao terceiro dia, ele ressuscitou. E a Bíblia diz que ele é a primícia de Deus. E assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele. Porque ele deixou de ser o único filho para se tornar o primeiro. Então deixa eu explicar uma coisa, o que é o reino de Deus? Deus tirou o homem do ambiente, porque se ele continuasse comendo da árvore da vida, ele ia ficar parecido com o diabo. Ele ia continuar sendo eternamente mal. Foi expulso do jardim. Não pôde mais comer da árvore da vida, então veio a morte. Aí, através da ressurreição de Cristo, agora não é mais o homem que entra no ambiente. Agora é o ambiente que entra dentro dele. Agora, se você quer ver o reino de Deus, você não tem que olhar para fora, você tem que olhar para dentro. Jesus disse em Lucas 17, 20, ele diz assim, ó, não vos enganeis quando alguém disser o reino de Deus está aqui nessa igreja, está naquela outra que é melhor, não acreditem, é mentira, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, no começo, Deus colocou o homem dentro do ambiente, agora Deus colocou o ambiente dentro do homem, agora o jardim está dentro de você. É você entrar no teu quarto, fechar a porta, botar um louvor, fechar os seus olhos, entrar para dentro e dizer, Deus, eu sei que tu está aqui dentro de mim. Eu sei que você habita aqui dentro de mim. Quando é que eu sei que eu tenho o Espírito Santo? Irmão, irmã, quando é que eu sei que eu tenho o Espírito Santo? É quando eu me arrependo só de ter pensado em pecar. Pegou? Forte. Quando é que eu sei que eu tenho o Espírito Santo? Não é quando eu pulo, não é quando eu grito. Embora tudo isso sejam manifestações. Mas você nunca vai ver Jesus falando em língua estranha. E ele tinha o Espírito Santo, sim ou não? Sim. Tinha ou não tinha? Mas você não vai ver Jesus falando em língua estranha. Mas ele ressuscitava mortos. Aleluia. Qual é a maior evidência de que eu tenho o Espírito Santo? É que eu me arrependo só de ter pensado. Quando Jesus falou assim, que se você só olhar para uma mulher com intenção impura, você já adulterou com ela. Né? Que antes para o homem ser considerado adúltero, ele tinha que se deitar com uma mulher. O que Jesus falou? Se você só olhar, você já é um adúltero. Então nenhum homem vai ser salvo nessa terra. Nenhum homem vai ser salvo. Nem crente não vai ser salvo. Porque vontade de pecar você vai ter todo dia. Mas a vontade de fazer a vontade de Deus é maior do que a vontade de pecar. E o que Jesus estava querendo dizer com aquela palavra? Ele estava querendo dizer o seguinte, eu não quero que você se arrependa de ter deitado com essa mulher. Eu quero que você se arrependa só de ter pensado. Porque tudo começa aqui na mente. Depois desce para o coração. E aí do coração dá luz ao pecado. Se quando vier na mente você já se arrepender, você não vai cometer o pecado. Por isso que a Bíblia diz que nós estamos renovados aonde? Na nossa mente interior. Porque quando é que eu sei que tenho o Espírito Santo? Quando eu sinto desejo de pecar, mas eu tenho aquela vozinha de dentro que diz assim, não, você não pode. Você é meu. Você me pertence. Uau. Forte. Isso é forte. Então, o reino de Deus é isso. No princípio, Deus colocou o homem dentro do ambiente. Agora Deus colocou o ambiente dentro do homem. O céu habita dentro de você. Você é uma extensão do céu na terra. Você é uma extensão do céu na terra. Nós somos uma extensão. Por isso que nós somos um luzeiro. Né? Seja sal da terra e luz do mundo. O que o sal faz na vida das pessoas? Provoca sede. Quando você encontra o homem de Deus que começa a falar da palavra de Deus, você não quer mais parar de ouvir ele. Isso causa mais sede, mais vontade. Por quê? Porque sal da terra é isso. Você vai provocar sede. Né? Luz do mundo. Olha, quando Moisés descia do monte, o rosto dele brilhava. Só que aquela glória que Moisés adquiria, ela era passageira por quê? Porque antes o Espírito vinha sobre. Agora ele não vem sobre, agora ele vem em nós. Aleluia. Isso é forte. Quando Jesus disse assim, ó, dentre os homens nascidos de mulher, não há nenhum profeta maior do que João Batista. Cara, João Batista não foi qualquer um. João Batista foi o cara. Eu me considero um João Batista, né? A minha mensagem é um pouco paulada. Então, assim, João Batista foi o cara. E Jesus está dizendo o seguinte, não houve ninguém maior que João Batista antes dele. Nem Eliseu, nem Elias, ninguém foi maior. Porém, dentre os filhos do reino, o menor dentre os filhos do reino. Quem é os filhos do reino?
Somos nós. O menor dentre os filhos do reino é maior do que ele. Por quê? Porque você vai ver João Batista pregando arrependimento, mas você não vai ver ele expulsando o demônio. Porque em João Batista o Espírito vinha sobre. Agora em nós, o Espírito vem em nós. Ele habita dentro de nós. Por isso que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, e tu não serás atingido. Não é um exército de 1000. A menor legião do demônio é 6.000. Está dizendo o seguinte, uma pessoa com uma legião de demônio de 10.000 demônios, você com um Espírito só bota todos eles no chão. Porque o Espírito do Eterno habita dentro de você. Aleluia. Aleluia. Isso é maravilhoso. Isso é um privilégio. Então, assim, pastor, como é que eu consigo a autoridade de Deus? Irmão, quanto maior for o teu nível de renúncia, maior vai ser o teu nível de autoridade. Eu não vou para a igreja para buscar o Espírito Santo, ele já veio, ele já habita dentro de mim. Amém? Não é eu que sou possuído, não é eu que possuo o Espírito Santo, eu pego ele, é ele que me possui. Então eu tenho que fazer o quê, pastor? Pastor, o que eu preciso fazer para ser possuído pelo Espírito Santo? Você precisa se render. Se render à vontade de Deus. Se render à palavra de Deus. Se arrepender dos seus pecados. Sem arrependimento não há remissão de pecados. Então não pense assim, você vai para a igreja, eu fui para a igreja, está tudo resolvido. Não está. Se não houver arrependimento, libertação não é expulsar demônio. Expulsar demônio faz parte do processo de libertação, mas não é o foco. Por quê? Porque se você expulsa o demônio de um cara que ama o pecado, a Bíblia diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então se você expulsar o demônio desse cara, na segunda-feira, como ele ainda ama o pecado, ele vai se encontrar com a amante, vai entrar mais 7 demônios, são 8. Por quê? Porque ele deu luz a pecado. Então, na segunda vez que você for expulsar, são 8 demônios. E cada 8 demônios desses que você expulsa, cada um deles vai buscar mais 7. Enquanto esse cara não se arrepender, não for confrontado no seu pecado, no seu erro, é melhor você não expulsar o demônio dele. Por quê? Porque os demônios só vão parar de entrar quando ele se arrepender, cair em si e abandonar o pecado. Aí o Espírito Santo vem e entra. Aí você expulsa os demônios saem, o Espírito Santo vem e faz morada. Por quê? Porque ele anunciou o seu divórcio com o pecado. Ah, pastor, mas é difícil renunciar ao pecado. Não é difícil. Deus não precisa da tua força. Ele precisa só da tua vontade. Se você tiver vontade, Deus te dá a força. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Deus não precisa da tua força, Ele só precisa da tua vontade. E às vezes um Deus que tem tudo, tem o seu dízimo, tem a sua oferta, Ele tem a sua adoração, mas Ele não tem a sua vontade. Um Deus que tem tudo não tem a sua vontade. Porque você não entrega toda a sua vontade para Ele. Então, quando é que eu vou viver a plenitude, a perfeita vontade de Deus? Quando você não viver mais a sua. Existe a boa, a agradável e a perfeita. A boa é aquela que, quando eu entrego a minha vida para Jesus, né? Essa é a boa. A agradável é quando eu começo a descobrir a vontade dele. E a perfeita é quando eu não tenho mais vontade, quando eu renuncio todas as minhas para viver a dele. Essa é a perfeita vontade de Deus. E aí a Bíblia diz que, Romanos 8:28, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que vão na igreja. É isso? Não. Todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Tem pessoas que estão na igreja há 20 anos e continuam indo mal. Porque não aprenderam a amar a Deus. Porque as coisas só contribuem para o bem daqueles que amam. Não é daqueles que vão na igreja. Agora, ir na igreja é uma consequência de quem ama Jesus. Porque quem ama o pai, automaticamente vai amar a mãe. Não existe um filho que ama só o pai e não ama a mãe. A igreja é a mãe. E Jesus é o pai. Não faz sentido pegar as pessoas desigrejadas também que assim, eu amo Jesus, mas não quero saber da igreja. Ué, tu é um filho rebelde? Se a Bíblia diz que tu tem que honrar pai e mãe, e tu não quer frequentar a igreja, tu está desviado, cara. Tu está fora da palavra de Deus. A igreja representa a mãe, Jesus representa o pai. Aí tu é só apaixonado por Jesus, mas eu não vou mais na igreja. Então você não vai viver a vontade de Deus com a sua vida nunca. Então todas as coisas vão continuar indo ruim para a sua vida, mal para a sua vida. Porque não existe alguém que seja apaixonado, totalmente apaixonado por Jesus, que não deseje ver a noiva dele adornada. Que não quer dizer, Senhor, eu quero ajudar, nem que seja para pintar a unha da noiva, nem que seja para carregar o véu, mas eu quero preparar essa noiva para se encontrar contigo. Porque ele sabe que o noivo é apaixonado pela noiva. Você já viu alguma noiva voltar sem roupa? Não. Não. Ah, Jesus, Maranata, a hora vem, tá, mas tu está preparado? Porque a Bíblia diz que as vestes da noiva são os atos de justiça dos santos. Quais são os atos de justiça dos santos? Gastar o dinheiro com aquilo que é. A Bíblia diz que a verdadeira religião qual que é? Atender às viúvas e os órfãos das suas
necessidades. Uma igreja que não faz trabalho social não deveria estar com as portas abertas. Uma igreja que não faz trabalho social não deveria estar com as portas abertas. Porque não está cumprindo o seu propósito. Porque a vida da religião é essa. Atender as viúvas e os órfãos nas suas aflições, nas suas necessidades. Se você olhar na Bíblia, você não vai ver. Você vai ver que na Bíblia não foi nenhum empresário que sustentou o ministério de Jesus. Se você olhar para a vida dos profetas, quem sustentou o ministério dos profetas foram as viúvas. Não foi nenhum empresário. Foram pessoas simples, que tinham um coração apaixonado e um desejo de ver a vontade de Deus se cumprindo. Que estavam comprometidas não só de palavras, mas com tudo que eram, com tudo que tinham. Uau! Forte. É isso. Eita. Pastor, tinha muito mais coisa para falar, mas nosso tempo aqui já... Uau. Pastor, vamos fazer uma live 2, topa? Vamos sim. Fazer uma parte 2. Amém. Pastor, tinha muito mais, mas o nosso tempo já esgotou. Vamos organizar para fazer essa live 2. Mas, pastor, queria que o senhor compartilhasse um pouquinho, porque uma das coisas que o senhor falou muito, né, nessa parte do social, e eu sei que a igreja, que a Mevan faz muito isso, e para a gente encerrar, eu quero que o senhor fale um pouquinho isso, e depois a gente possa orar junto, mas que o senhor pudesse compartilhar um pouquinho sobre quais são as ações, esse social maravilhoso que a igreja Mevan faz. Glória a Deus. Hoje nós temos o Mercado Solidário, que é um trabalho que nasceu na pandemia, né? Foi bem na pandemia. Na verdade, a gente, desde quando a gente estava naquele porãozinho do começo, quando eu falei, a gente já distribuía cestas básicas durante todo o ano, né? A gente convertia os dízimos e ofertas também em cesta básica, o que sobrava a gente transformava em ação social, né? Pagava o aluguel da igreja, a luz, a água, enfim, e tal. E o que se tinha dinheiro em caixa a gente fazia. Quando às vezes a gente abraçava até sem ter, né? Porque eu acredito que quando você abraça a causa, Deus abraça você. A gente abraçou situações de famílias que estavam perecendo e a gente não tinha recurso, mas a gente abraçou o problema e compartilhou com os irmãos, todo mundo abraçou a causa e deu certo. Então, assim, sempre foi desde a fundação da igreja, a gente faz o trabalho social de distribuição de alimentos, mas na pandemia foi mais forte. Por quê? Porque na pandemia muita gente perdeu o emprego. Muita gente perdeu o emprego, inclusive pastores. E a gente chegou a atender no Mercado Solidário pastores que viviam assalariados por outros ministérios e acabaram sendo demitidos porque as igrejas estavam fechadas e não tinha mais como manter aquela estrutura, né? E, enfim, Deus trouxe ao nosso coração esse trabalho de distribuição de alimentos para pessoas de baixa renda. Então nós temos a assistente social na igreja, que ela é assistente social mesmo, ela lida com isso, a pessoa vai lá, faz o cadastro, ela vê se a pessoa já está recebendo algum benefício do governo, se ela já tem em outro lugar, está recebendo no CRAS, enfim. É feito primeiro uma triagem, né? A gente não é chegar e dar para todo mundo, assim, não. As pessoas, elas vão lá e ver a situação real da família, se realmente precisa, quantos filhos tem, o pai está desempregado, vamos arrumar um emprego para ele, não é só alimento, né? Eu costumo dizer que o evangelho não é só a gente dar comida, embora a Bíblia fala muito sobre a generosidade, né? Então, assim, a gente começou um trabalho ali, bem na pandemia, foi no momento que menos entrava recurso, e a gente pegou o que tinha e começou, e depois dali não parou mais. Hoje a gente já atende mais de 100 famílias aí, mensalmente, né? Então, compramos uma caminhonete para a igreja, uma Fiorino para distribuição também porque tem pessoas que não têm condições lá na igreja buscar, mas elas fazem o cadastro. Então, tem nossa equipe lá da igreja, Mercado Solidário, pastor Arthur, pastora Juliana, os irmãos que também têm lá, os diáconos que ajudam na distribuição desses alimentos. E, assim, é maravilhoso, tá? Nós temos um princípio estabelecido pelo nosso pastor. Nós não usamos dinheiro público para fazer trabalho social, porque os dízimos e as ofertas é para mantimento da casa de Deus.
Então, assim, primeiro a gente atende os que são necessitados dentro da igreja, a gente abraça aqueles que também são de fora, e a pessoa não é obrigada a frequentar a igreja para poder receber nada do mercado solidário, porque a Bíblia diz para você dar a quem te pede, não a quem merece, né? Se você escolhe para quem é, então já está fora. Dá a quem te pede. Eu acredito, Milka, sim, quando bate alguém na sua porta, te pedindo alguma coisa, é Deus dando uma oportunidade para você ser abençoado. Quem é abençoado não é quem recebe, é quem pode dar. Eu sempre costumo dizer para a igreja, você quer ficar na condição de dar ou de pedir? Ah, vai ficar na condição de dar, então continua dando. Porque senão você vai ficar na condição de pedir. Então, assim, não custa nada para ninguém. Tem pessoas que para elas uma cesta básica não é nada, mas para quem recebe é muito. É muito. Eu já fui entregar... Bom, você sabe, você faz trabalho social. Tem lugares que o pacote de bolacha para uma criança é como se fosse R$ 1 milhão. E dói o coração da gente ver essa cena. E é uma realidade do Brasil hoje, infelizmente. E a igreja, ela precisa. Hoje nós não queremos uma igreja para causar admiração. Nós não queremos ser admirados, nós queremos causar respeito. Porque a admiração se constrói a imagem, né? Uma igreja bonita, não que seja pecado. Se Deus te der recurso para ter uma igreja luxuosa, grande, bonita, porque o reino de Deus também é um reino de riqueza, não é? Jesus, ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Amém. Mas como é destinado isso, né? Mas o foco maior é ser relevante na cidade, tocando quem precisa ser tocado. Eu quero ser a resposta de Deus para Caxias do Sul. Eu quero ser a resposta de Deus para o Rio Grande do Sul. Se você tem condições de abençoar alguém, quem deu para quem primeiro? Se você está sendo a resposta de Deus para aquela pessoa que precisa de uma cesta básica, quem que deu para quem primeiro? Foi Deus que deu para você primeiro. Nós estamos arrecadando nesse mês, obrigado, amor. Minha esposa trouxe aqui. Estamos arrecadando aqui, durante esse mês, uma ave natalina, porque a gente vai distribuir as cestas básicas na quantidade que a gente já distribui todo mês. Mas nesse mês, que é o Natal, a gente quer distribuir com uma ave natalina. Nós queremos preparar uma ave natalina ou uma caixa de bombom. Então, assim, se você está nos assistindo, tem desejo de ofertar aí uma ave natalina, uma caixa de bombom que vai ser destinada para uma dessas famílias carentes, nos procure, entre em contato com a gente, né? A Milka, pode falar com a Milka que ela tem nosso contato aí, e vai ser muito bem-vindo a sua ajuda. Amém? Eu tenho certeza que você vai nos ajudar a fazer uma família feliz nesse Natal, uma família aí que precisa, eu tenho certeza que você vai ser a resposta de Deus para aquela família. E como é bom ser a resposta de Deus. A gente acha que ser a resposta de Deus é só ser profeta, profetizar, pular. Não. Você é a resposta de Deus para o necessitado quando ouve o clamor do pobre. A Bíblia diz que aquele que ouve o clamor do pobre não atende, também clamará e não será ouvido. Agora, uma palavra assim, se você... Já vai terminar, né, Milka? Leia Isaías 58, tá bom? Sobre a ação social. Isaías 58, o verdadeiro jejum que agrada a Deus. Não é aquele que você passa fome, é aquele que você reparte o teu pão com o faminto. Esse é o verdadeiro jejum. Isaías 58, leia lá o capítulo inteiro, e aí eu vou resumir nesse versículo aí. Esse capítulo de Isaías 58. Depois você lê em casa aí. Amém? Obrigado, Milka, pela oportunidade aí. Pastor, muito obrigada. Vamos organizar para fazer essa live 2. Gente, se você quer fazer essa doação, né? Galera, chama aí no Insta, tenho certeza que vai ser uma grande oportunidade que nós temos. Pastor, faz uma oração por nós, para nós encerrarmos essa live. Amém. Pai, nós glorificamos o Teu nome. Te agradecemos por essa noite maravilhosa, por essas pessoas que estão conosco nesse dia. O Senhor não une apenas pessoas, mas o Senhor une propósito, Pai. Cada um é atraído por aquilo que está estabelecido no seu coração. Eu quero declarar essas pessoas que estão conosco, o reino de Deus já está estabelecido dentro de cada uma delas. E eu te peço que o Senhor amplie a visão da Tua igreja nesse tempo. Que o Senhor amplie a visão do coração dos Teus filhos nesse tempo. Que como reino de Deus, nós não estejamos apegados a apenas uma placa, um ministério, mas que nós somos chamados, Senhor, para sermos cidadãos celestiais. Pessoas que representam o coração de Cristo aqui, Senhor. Que nós possamos juntos nos dar as mãos e tomar os territórios que precisam ser tomados. Que a igreja nesse tempo se torne uma igreja relevante por aquilo que ela faz e não por aquilo que ela diz. Eu peço que o Senhor guarde o coração e a mente de cada um dos Teus filhos. Que cada palavra que foi lançada como uma semente, ela venha frutificar no coração e na mente dos Teus filhos que nos ouviram hoje, daqueles que ainda vão ouvir essa live, Senhor. Abençoa todos com a Tua presença, com o Teu poder. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Aleluia. Antes de a gente encerrar, pastor, vamos fazer uma... Galera, faz um print
Vamos fazer uma foto. Eu quero fazer um desafio. Quero que você poste no seu stories e marque qual foi a frase que mais marcou você. Bora para esse Uau. desafio? Então faz uma pose aí, pastor. 1, 2, 3 e a galera printa. Aí. Glória a Deus. Pastor, mais uma vez, muito obrigada. Cada pérola, que Deus continue te abençoando, que Deus continue abençoando essa igreja poderosa. Pastor, Amém, muito Milton. obrigada. O Senhor abençoe o teu ministério, abençoe a tua família. Amém. Manda um abraço aí pro teu esposo aí, que tá assistindo também. Beijando o coração dele, um cara precioso. Amém. Tamo junto sempre, pelo rei e pelo reino. Aleluia, pra cima. Tchau, pastor. Deus abençoe. Tchau, galera. Obrigada Tchau, tchau. por cada um que esteve com a gente aí na nossa live. Que Deus abençoe vocês. Amém.